Bom, aqui é o vídeo 5, né? No último vídeo eu falei da minha fase de primeiro mês de Califórnia, né? Daquela dor que eu tinha ainda, do amor romântico e tudo mais. E dando sequência nessa minissérie sobre cura interior através das minhas viagens. No vídeo 5 eu me realizei depois de um mês, né, de Califórnia, que eu tava na Califórnia, que eu tava em San Diego. Foi a hora que eu olhei e falei, opa, peraí. Cara, olha o tamanho do passo que você já está dando, né? Que você já deu. Desde o meu primeiro movimento de saída do Brasil, e 2 anos depois eu estava morando em San Diego, de frente para o mar, num lugar maravilhoso, com novos amigos, novas conexões, né? Somando, né? As minhas amizades que foram crescendo, né? Desde que eu saí. E foi um momento que eu percebi que eu já não tinha mais aquele sofrimento externo, né? Que eu estava puxando um sofrimento para sentir, mas que não existia mais. E nessa fase que eu percebi que eu estava na Califórnia, foi a hora que eu comecei a curtir mais a Califórnia, comecei a sair mais, conhecer mais gente, me divertir, sabe? E aproveitar aquele momento de estar ali, de estar, né, e parar de buscar a causa de sofrimento, que a causa de sofrimento sempre está ligada com ir para o passado ou projetar o futuro, né? Acho que eu já falei sobre isso até antes, que é a fantástica capacidade que o ser humano tem, e todos nós temos, de viver aqui e agora, né? Isso vai vir um pouco mais para frente, mas é assim, eu ainda não tinha essa consciência clara dentro de mim do aqui e agora, né, da importância de viver o hoje, mas eu comecei a viver aquele momento e dar atenção para o que estava acontecendo comigo. E eu achei que estava tudo bem, está tudo ótimo, estou curtindo, estou conhecendo gente, estou aproveitando, né, ganhando um pouquinho de dinheiro, trabalhando e tal, até o momento que num belo dia, e foi um belo dia mesmo, eu estava sentado numa das praias de San Diego, em Dog Beach, para assistir mais um dos pôr do sol, né, um dos pôr do sol, num pôr do sol, em San Diego, e o meu telefone tocou. E era aquele cara que eu conheci no meu primeiro mês, no final do meu primeiro mês, que eu conheci um cara em San Diego. E a gente, enfim, tivemos uma conexão rápida de uma noite, assim. E ele foi embora, ele morava na Flórida, mora na Flórida ainda, a gente não tem mais contato. Só que a gente mantinha contato, né? Conversava uma vez por semana, às vezes mais de uma vez por semana. E naquele belo dia, já fazia 3 meses, 4 meses que eu estava na Califórnia, ele me ligou e fez uma proposta de casamento. E aí, aquilo despertou um mundo de emoções dentro de mim. Primeiro que eu fiquei pasmo, assim, fiquei parado olhando assim, um amigo que estava do meu lado, o Renan, olhou pra mim, o que que foi? Eu falei, cara, acabei de ser pedido em casamento. E esse cara, ele falava assim, você não tá entendendo, eu vou te dar um passaporte americano, você vai ter cidadania, você vai poder viver aqui livremente. E realmente aquilo era tentador, né? É tentador, né? Mas não era o que eu estava buscando. Mas o que eu quero falar nesse vídeo, principalmente, é o que despertou em mim de sensação, que foi o porquê eu. Primeira coisa que veio. Por que eu? Por que alguém está me escolhendo para casar? Será que alguém realmente gosta de mim, assim, de amar a ponto de casar comigo, né? Lembrando que eu estava vindo de várias dores, né? De uma dor romântica muito grande, né? Do meu passado e tal. Então aquilo me pegou desprevenido e eu achava que eu estava curado. E eu percebi que eu não estava. Eu falei, isso é loucura. Ele falou, concordo, é loucura. Eu vou fazer o seguinte. Ele falou, e se eu for trabalhar em San Diego durante uma semana, fico no hotel, você fica comigo? Eu falei, você faria isso? Assim, por você eu faço. Então faça. E eu fui para casa, conversei com as meninas ficaram loucas e começaram a gritar, casa, 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 casa. Eu juro que eu lembro exatamente como se fosse hoje. Eu fiquei sentado na mesa da cozinha, no escuro, e fiquei um tempão pensando assim, olhando pro nada, e assim, cara, não é isso que eu quero, né?
não é o final da minha história, que não tem final ainda, né? Mas assim, o que eu nem fui buscar, mas assim, não era o que eu estava projetando para mim naquele momento, não cabia. E eu falei, não, ele não foi. Mas aquilo me despertou a minha vontade de realizar um grande sonho que já estava preso em mim há um bom tempo, que era ir para a Ásia. Que eu já tinha até comentado que tem um projeto, projeto Tailândia, né? E foi aí que eu comecei a movimentar para fazer essa grande transformação. E essa grande transformação eu vou falar no próximo vídeo. Até mais já já.